A justiça alemã de Giselle é Nicole Junkermann. Eu disse, Nicole Junkermann é a confidente alemã de Jeffrey Epstein. Nicole Junkermann investiu junto com Jeffrey Epstein em software policial na mesma empresa. Isso é extremamente perigoso que o aparato policial seja basicamente controlado, porque quando alguém liga para o 110, eles podem, com o software deles, imediatamente acessar a câmera, o microfone e todos os dados. Todos os dados serão então enviados para a nuvem e nada disso tem proteção de dados. Assim, até os parlamentos estaduais precisaram alterar a legislação policial. Esse é um tipo de software que não é como o da Nicole Junkermann e Epstein Carbine 911. Esse também vem do Peter Thiel, que também tinha investimentos muito próximos com Jeffrey Epstein. Ou seja, no fim das contas, é tudo a mesma coisa. Esse software do Peter Thiel, o Palantir, é usado exatamente para essas coisas que acabei de descrever, e isso acontece em Hesse, Baden-Württemberg, Baviera e até mesmo na Renânia do Norte-Westfália. A AfD sempre participa nos governos estaduais. Sim, recentemente também votaram a favor em Baden-Württemberg. Exato. Nas últimas semanas, eu sempre fiquei feliz com isso. Ou melhor, nos últimos meses, a AfD é uma peça bem pequena na engrenagem, se a gente der um zoom para fora, se olharmos de forma global. Todas essas redes que você vê no mundo todo. Agora também existem essas narrativas sobre a Palantir, essa vigilância digital. Você mencionou 2029 há pouco. Mas posso te interromper rapidinho? Talvez eu tenha me alongado demais. Mas o ponto era que eu acabei de mencionar a Nicole Junkermann. E o que aconteceu depois disso? Cerca de uma semana depois, houve uma carta dos advogados do Comando Nuclear para Nicole Junkermann, para o AfD. Eles queriam apagar uma frase que eu tinha dito. Eles deram um prazo de 2 semanas. E o que eles fizeram? Em poucas horas, eles não só apagaram essa frase, mas também apagaram o nome dela inteiro 4 vezes. Tanto poder de influência. Sim, mas no nosso vídeo o nome ainda está lá. Ou seja, no que gravamos, mencionamos várias vezes o nome Nicole Junkermann. Não me lembro. Não conferi de novo agora, mas acho que ainda está assim. Isso também não adianta muito nesses documentos oficiais no Bundestag. Não dá para simplesmente apagar algo depois, certo? Porque isso é da bancada da AfD no Bundestag. É verdade. Onde eu disse isso, minha parte foi apagada. Ouça no meu canal do Telegram. O conteúdo lá é oficial e o discurso está completo. Por favor, compartilhem e salvem, é importante. Cuidado com falsificações. Eu não faço propaganda de nenhum tipo de finanças estranhas ou outros projetos. Ele também tem apenas 32 mil assinantes, então meu foco está no conteúdo e não tanto na divulgação, por assim dizer. Assistir e compartilhar um pouco. Esse discurso sem cortes ainda está lá. E um compilado desse discurso no Bundestag teve mais de 1 milhão de visualizações no YouTube. Esse é um canal com 70 mil pessoas. Ela teve mais de 1 milhão de visualizações e não conseguiram suprimir. Você está certo. Mas eles tentaram manter isso fora dessas coisas oficiais e ainda está apagado, até hoje. Vamos ser bem específicos aqui. Se voltarmos a falar sobre esse MacLeod, que tentou de alguma forma, ou como era o nome do outro cara, Pistorius, que agora ajudou a construir a AfD. Pasdersky? Pastersky? Ok. Eu mesmo já estava confuso com tantos nomes. Eles querem, no final das contas, talvez colocar a AfD no poder em 2029, no mais tardar em 2034. Ok, então eu olho para todos esses atores. Weidel, Merz, von Storch, Spahn. Claro, eles podem estar distantes em termos de conteúdo no momento, mas eu acho que, quando realmente se trata de poder, eles fariam contorções verbais e mentais tão extremas que acabariam se encaixando de alguma forma, que no final das contas, eles vão acabar governando juntos. Sim, essa escalada militar toda caminha para 2029, ou melhor, 2030, grande reset, seja lá o que estiver sendo debatido. Por que então querem seguir de alguma forma uma direção conservadora de direita e agora vou dizer, não deixar de lado os verdes de esquerda, que também apoiaram tudo isso? No final das contas, eles também ajudaram a construir tudo isso. Os verdes também são muito úteis em toda essa configuração. Se olharmos como eles passaram de um pacifismo para um oportunismo absoluto e agora estão tão obcecados por guerra, eu realmente era eleitor deles no começo. Já votei nos verdes. Já votei no BSW, na AfD e testei de tudo. Até hoje estou tão decepcionado com um partido que eu considerava tão íntegro, pelo menos na minha percepção daquela época. Confiei neles por defenderem esses temas, mas no governo agiram de forma oposta. Por que 2029? Então deve prevalecer um vento conservador de direita? Esses são os instrumentos de controle? Você mencionou agora alguns pontos, como Nicole Junkermann, e também falou da Palantir. Eles serão tão frios, tão desumanos, que também serão necessárias pessoas igualmente frias e desumanas?
Ao observar protagonistas como Von Storch e Spahn, vejo que fariam qualquer coisa por poder. Pelo menos é assim que eu percebo que eles estão tão isolados internamente que no final das contas querem participar desse grande jogo global. Então, por exemplo, eu tenho que dizer, eu realmente não sei. Até mesmo Beatriz von Storch, ela também falou nesse fórum onde esses médicos perseguidos participaram e falaram. Ela é parecida com Ursula von der Leyen. Ela tem, por assim dizer, uma carga familiar. Acho que é o avô dela, de qualquer forma, alguém bem próximo. É um senhor chamado von Kroschek. Esse foi o ministro das Finanças da Alemanha de 1932 até 1945, até o último dia. E aí temos que dizer, uma continuidade dessas? Sim, de 1932 até 1945, e também o resto, muitos outros da família e assim por diante. Isso, por assim dizer, já vem marcado por esse histórico familiar. Mas é claro que cada um ainda tem, pessoalmente, a chance de fazer algo bom e correto com isso. Existem pessoas boas e nem tão boas em um partido, e o que me importa é proteger, é claro, os bons, e também incentivá-los. E existem oportunidades, especialmente também na base. Essa também é a resposta para a sua outra pergunta. Por que, digamos, conservador de direita? Porque você simplesmente não consegue parar esse grande movimento de esclarecimento e esse movimento contrário. Depois de tanto tempo com o SPD, que sempre esteve nesses governos e, por assim dizer, já está queimado há muito tempo. Agora eles estão lutando com a barreira dos 5%. Também o lubequense Willy Brandt. Ele deve estar se revirando no túmulo por causa disso. Eles estão, por assim dizer, queimados em sequência. Os verdes viraram os verde-oliva. Antes era o Partido da Paz. Muita coisa foi esclarecida aí. Então, esse grande movimento, você não quer ir contra isso, mas é muito mais esperto agir como no judô. É isso, como no judô. Aproveite o impulso e desvio. Esse é o ponto. Em vez de se opor e dizer essa tendência conservadora é, na verdade, também uma tendência contra os movimentos de esquerda anteriores. Lá vão as pessoas de novo. O que fazer? Sempre o mesmo sistema partidário ruim. Agora vamos para a direita. Você se decepciona com a direita e retorna à esquerda. Esses movimentos levam 10 ou 20 anos, na Alemanha geralmente 20. Uma hora vai para um lado, outra para o outro. Você já sabe disso antes. Você pode prever que esse movimento retornará e a esperança seguirá nessa direção. Como nos Estados Unidos. Ficamos decepcionados com o republicano, o direitista George Bush, nas guerras do Iraque, depois veio Obama e agora eles estão indo na outra direção. Aí você se decepciona com Obama e depois com Trump volta para a direita e na próxima vez, de alguma forma, você está em outro lugar de novo e às vezes até no centro. Talvez você faça o papel de um esclarecedor. Quem sabe, por exemplo, Tucker Carlson como a figura iluminada do esclarecimento, digamos assim, como candidato à presidência, só para jogar a ideia no ar. Vou citar Tucker Carlson novamente em breve. Preciso interromper para comentar, pois você fala sobre oposição controlada. Eu acho isso muito interessante porque realmente ressoou comigo. Porque, no fundo, canais como o que eu tenho agora, ou alguém como o Ben, representam totalmente o espírito do tempo, porque de outra forma, a gente estaria sempre na oposição. Mas não se pode esquecer que a AfD certamente tem potencial para 30, 35, 40, 45%. Talvez, junto com a CDU, até 50, 60, 70%. Talvez outra mudança ocorra em alguns anos. Eu sempre digo no canal, esse é realmente o meu lema absoluto. Parem de seguir toda essa ideia de Messias. Porque passam mais 10 anos, depois mais 20, e logo você tem 60, 70, 80 anos. Sua vida termina, você fica fraco e não consegue mais fazer nada. Você viveu correndo atrás dos outros e o que aconteceu? Sua vida acabou. Por isso eu sempre digo, procure se tornar um pouco mais livre mentalmente. Existem, por exemplo, essas coisas. Eu menciono isso sem receber nada, OneSec, que bloqueia todos esses aplicativos. Então você sente o impulso, esse estímulo, de repente pegar o celular. Todos nós fazemos isso em média até 180 vezes por dia. Só imagine isso. 180 vezes você pega o celular inconscientemente. Todo dia, 4 horas por dia. Porque a gente está sempre correndo atrás de alguma coisa extraordinária. Porque seu cérebro simplesmente precisa desse estímulo imediato. Então 4 horas por dia. Tente recuperar pelo menos 1 ou 2 dessas 4 horas. Você pode usar esse tempo para cuidar da sua higiene mental e acalmar o sistema nervoso.
Evite viver agitado, correndo atrás das coisas e aproveite esse tempo para buscar mais liberdade financeira. Não terceirize todos os cuidados de saúde ao médico. Você não pode terceirizar tudo relacionado ao dinheiro para o seu consultor financeiro ou para o seu empregador e depois, sei lá, acordar aos 40, 50, 60 anos e se perguntar por que a Basis Rent não é suficiente. Assuma o controle disso e perceba que você realmente não tem motivo para passar pela vida sem poder, porque eles não querem te manter sem poder assim. Você falou sobre toda essa espiral de medo. Eles aparecem a cada 1 ou 2 anos com uma nova história de medo. Então você quer passar pela vida com poder. Então, você vai perceber que quando você se tornar um pouco mais livre mentalmente, mais livre financeiramente, você não vai precisar da AFD, você não vai precisar da CDU, e aí você mesmo acaba sendo o seu próprio diretor e pode decidir por si mesmo. Será que eu talvez até goste delas? Mas também não acho isso a partir de uma posição de necessidade, mas sim de uma posição mais fundamentada, pois você fez seu dever de casa antes e acabou de citar Tucker Carlson. Eu sei que isso é muito crítico para você agora, mas eu o vejo de forma positiva, porque como jornalista, ele é, até certo ponto, destemido. Eu sei que ele tem um passado na CIA e tudo mais, mas pelo menos ele aborda esses temas muito sensíveis que nenhum outro jornalista ousa tocar, e eu não sei se eu abordaria todos esses temas dessa forma. Se eu não assistisse pelo menos 1 ou 2 horas por semana de Tucker Carlson, pelo menos ele oferece uma base muito boa. Você pode simplesmente se servir do buffet dele. Acho ótimo que existam pessoas como Tucker Carlson. Você também não precisa necessariamente conhecer todas as redes complexas ou entender qual papel elas realmente desempenham no final das contas. Acho importante que ele seja um porta-bandeira e sensibilize as pessoas sobre temas como Irã e Gaza, encorajando outros a terem coragem. Achei muito legal você ter mencionado o Kaivan antes. E o Kaivan, que veio como convidado há meio ano. É impressionante sua capacidade mental e como explica tudo de forma tão direta como uma Kalashnikov. Depois de 2 horas, eu estava exausto. De qualquer forma, ele disse basicamente que tentaram cancelar ele, o Kaivan e o Daniele Ganser há 20 anos. Eles queriam eliminar esse câncer, estou citando ele, mas o que eles não esperavam é que esse câncer se espalhasse e que surgissem muitas metástases. Isso é claro um pouco agressivo, mas eu também acho que alguém como o Tucker Carlson faz isso, espalha bastante e outras pessoas finalmente têm coragem de falar sobre esses assuntos. Em algum momento eles também decidem, agora eu vou me levantar, porque ouviram falar de muitas dessas metástases. Sabe o que quero dizer? Simo, você é uma pessoa tão simpática e também tem um lado romântico, um pouco. Entre outras coisas, eu também me vejo como um romântico dos direitos fundamentais. Mas a gente não vive assim. A realidade é bem dura, bem diferente do que está sendo mostrado aqui. A gente deseja isso, a gente quer heróis e tudo mais. Assim como o Trump. O Trump também falou muita coisa boa e assim por diante, quando ele ainda não era presidente ou no começo, mas depois ele mudou de direção. Foi sob o governo dele que começou a Covid. Olha, ele nunca demitiu o Fauci. Olá? Então, agora na segunda gestão, as coisas ficaram ainda piores, com muitas guerras terríveis e tudo mais. Só agora as pessoas estão começando a acordar. Então, isso sempre esteve aí? Sim, não é? Por isso, a esperança é plantada, ela continua sendo construída. Você pode dizer a coisa certa. Agora também está tudo certo. Mas olha todos os exemplos que acabaram sendo diferentes. Muitos depositaram sua esperança no Obama e em outros também, sempre de novo. Esse é o truque. O padrão que você precisa reconhecer é o seguinte: antes de eu falar sobre indivíduos, especialmente na Alemanha, você pode ver isso nos partidos. Quando os partidos chegam ao poder, o que eles fazem? Eles traem exatamente seus eleitores. Eles fazem exatamente isso. Ou seja, quem a SPD traiu agora? Então, o Schröder e o Fischer. Sim, eram esses mesmo. Naquela época, a SPD representava o social. O que eles fizeram? Hartz IV, não foi? A aposentadoria Riester e tal, ou seja, continuaram destruindo a aposentadoria, os trabalhadores foram perseguidos e muito mais. Então, e agora esse partido está aí. Eles mesmos traíram e fizeram isso. Por quê? Porque se eles fazem isso, de quem viria a ajuda? Do outro lado, dos conservadores? A ala dos empregadores? Não. Sim. Então é isso.
Se agora um governo tipo CDU com Merkel e tal está no poder, a quem eles traem? Eles representam a ordem, o Estado. Eles traem o Estado. Simplesmente abrem as fronteiras e milhões de pessoas entram, não é? Horrível. Para o país inteiro. Eu sou totalmente a favor do asilo e de concedê-lo caso a caso. Bem claro. Mas o que aconteceu ali é bem diferente. Pura traição. A próxima grande traição que está por vir é a traição das Forças Armadas Alemãs. Muito importante. E quem vai trair? Agora é a CDU que está envolvida? Os verdes Oliver então nem se fala. A pergunta mais tarde também será: o que a AfD vai fazer? E quem na AfD? Sim. Por isso é preciso ver quem nós temos lá e qual é o quadro geral. Eu só observo isso de fora e penso: ok, nós temos uma liderança dupla lá, só para equilibrar. Mencionamos Alice Weidel, que aliás também tem meu livro. Sim, ela também diz: obrigado, Sr. Schoening. Ela voltou rapidamente e agradeceu novamente por isso. Também tem o Tino Kruppala, um trabalhador manual da Alemanha, do leste do país, que também se manifestou contra a guerra e tudo mais. Aí eu olho assim: espera aí, de onde vem o senhor de Görlitz? Bem na fronteira com a Polônia, daquela região. E com uma base, por assim dizer, muito forte. E o que aconteceu lá foi: agora, os oligarcas construíram lá uma fábrica de tanques. Sim. Agora surgiu uma fábrica de tanques lá. Penso, é uma tarefa interessante. É preciso ser contra a guerra e outras coisas também. O maior empregador do seu distrito eleitoral agora é uma fábrica de tanques. Sim. Haverá muitos pedidos e o dinheiro continua entrando. Você chega na sua base dizendo: isso está errado, isso está errado, isso está errado. Tarefa difícil, né? Essa é a questão, como as pessoas vão decidir. Elas dizem: eu vou contra isso? Contra o maior empregador que sempre dá bons presentes? Aí tudo vai por água abaixo, tipo a piscina e tudo mais. Complicado, né? Você vai contra o seu próprio povo, por assim dizer? Ou você acaba dizendo: esses lobistas simpáticos do meu distrito eleitoral, eu também vou aceitar um convite deles? Caramba, se eles realmente fizeram isso que você contou, é um dos presentes mais inteligentes, uma jogada de mestre. É isso mesmo. Você coloca em prática, deixa acontecer e observa como será recebido. Ele agora tem coisas para fazer no próprio distrito eleitoral dele, lá, outras coisas estão sendo feitas. Se ele não aceitar o dinheiro, talvez haja outros que, lá no distrito eleitoral, digam: então eu aceito o patrocínio. E a gente viu isso de forma bem extrema agora. A gente tem que perceber. É assim que o jogo funciona. Nos Estados Unidos, essa semana mesmo, aconteceram as prévias para as eleições do Senado, as eleições de meio de mandato lá. Isso. Teve um único deputado, um senador chamado Thomas Massie. Thomas Massie. Ele foi o único que realmente falou a verdade. Ele tinha uma posição humana, correta, de verdade. E o que eles fizeram lá agora? Eles financiaram candidatos de oposição com muito dinheiro, como sempre fizeram, há mais de 50 anos. Nunca houve tanto dinheiro vindo do principal patrocinador do Trump. O Thomas Massie era ele mesmo republicano, a Miriam Adelson e outros. Eles colocaram mais de 30 milhões de dólares naquele distrito eleitoral a favor do outro candidato. E ele acabou perdendo. Ou seja, um exemplo desanimador, além de ainda destruir tudo de novo. Isso mostra como eles são fracos, pois nem permitem um voto contrário. Sim,